Voltamos para o segundo bloco do nosso programa e estamos conversando sobre reforma política com o advogado César Brito, que é presidente da Comissão da Reforma Política da OAB Nacional. Muito bem, advogado, a compra de votos ainda é uma triste e frequente realidade que o voto eletrônico não consegue resolver. E a maior dificuldade é justamente encontrar até quem denuncia a prática. Não seria o caso de se planejar aí operações de inteligência, Ministério Público Eleitoral, Justiça Eleitoral, Polícia Federal, para tentar prisões em flagrante do comprador e também de quem vende o voto? Nós já avançamos muito nesse campo. A nossa primeira lei de iniciativa popular, quando eu falo nossa, eu incluo a OAB, CNBB, Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral, várias entidades, as mesmas que estão agora discutindo o novo projeto de iniciativa popular, o mesmo grupo que aprovou a iniciativa popular do Ficha Limpa. Sim. Quando nós discutimos nossa primeira iniciativa popular, era que proibindo a compra de voto. E eu lembro que quando nós dizíamos isso, as pessoas falavam, não, mas não tem jeito, no Brasil todo vai continuar comprando. Conseguimos aprovar essa lei. E essa lei deu importância muito grande para a cultura brasileira, porque com base nela, nós já conseguimos caçar centenas de vereadores, prefeitos, governadores de estado, senador, deputado, porque a compra de voto, você vicia na origem o processo eleitoral, porque você vicia o eleitor. O eleitor põe na urna não o que ele pensa, mas o que comprou-se para ele pensar. E foi aquela campanha que nós fizemos, voto não tem preço, voto tem consequência. Mas é verdade que as pessoas que pensam para o mal, eles modificam-se muito os seus conceitos. Nós estamos com mais dificuldade hoje de comprovar a compra do voto, porque sabe que caça-se o mandato. E eu acho que a legislação foi muito frouxa numa outra discussão, quando permitiu o pagamento dos cabos eleitorais. Ora, hoje ficou uma situação até drástica e difícil de explicar. Se eu compro o voto, eu caço o mandato, mas se eu compro com recibo, dizendo que é um cabo eleitoral, pode-se. E nós já tivemos o caso de um deputado que teve 5 mil cabos eleitorais com recibos. Então, 5 mil compras de votos. Nós, com muito trabalho, conseguimos comprovar que ali havia um abuso do poder econômico. Mas é preciso que aperfeiçoemos mais os mecanismos de apuração. Por isso o projeto nosso, aí a segunda etapa, quando diz que você tem que valorizar as ideias, valorizar os partidos e nossas pessoas, na segunda etapa nós estamos propondo a eleição proporcional em 2 turnos, para que você vote primeiro nos partidos e nas ideias. Certo. E aí você facilita a fiscalização. Hoje nós temos 500 mil candidatos, são 500 mil prestações de contas, são 500 mil pessoas para serem fiscalizadas, o que é muito difícil, porque precisaríamos de fiscais em todos os cantos. Com os partidos políticos se candidatando, nós nos concentraremos na prestação de contas neles. E se há uma cassação, se ele consegue provar que é uma compra de voto de um dos candidatos do partido, todo o partido perde o mandato. E aí o partido vai nos ajudar também a fiscalizar para que um outro deles não gere um prejuízo para toda a agremiação. Essa é uma das ideias que nós estamos propondo para ajudar na fiscalização. Diminuir a quantidade de fiscalizados e fazer com que o próprio partido nos ajude na fiscalização. Há quem diga que o ideal seria que uma reforma política fosse feita por uma iniciativa popular, já que desconfiam que o atual Congresso Nacional não estaria muito interessado em fazer uma reforma que pudesse aí melhorar um pouco desse aspecto que nós temos hoje nas eleições, marcadas aí com compra e venda de votos e toda essa situação que a gente combate. O que o senhor pensa a respeito? Quem pensou assim, pensou certo. A nossa intenção, por isso nós fizemos a iniciativa popular proibindo a compra do voto, do Ficha Limpa e agora, porque nós temos um princípio claro para nós. Parte da classe política, infelizmente uma parte muito grande, pensa muito mais nas próximas eleições do que nas próximas gerações. Isso dificulta a reforma política. As pessoas pensam, o que eu vou ganhar com isso? Como é que eu posso me eleger? Essa dificuldade é muito grande. E eu gosto até de falar, todos eles falam
que a reforma política é a mãe de todas as reformas. Eu tenho perguntado, deve ser filhos muito ingratos, porque ninguém quer cuidar dessa reforma. Realmente. Ninguém faz. Por isso a ideia da Lei de Iniciativa Popular. Nós estamos percorrendo o Brasil todo, vamos procurar 2 milhões, 3 milhões de assinaturas. Quem quiser nos ajudar, o nosso site é eleiçõeslimpas.org.br. Lá está todo o nosso projeto de lei. Quem quiser debater, compartilhar, pedir que as pessoas assinem, imprima a ficha de adesão à campanha, para que possamos ter mais de 12 milhões de assinaturas. E nós acreditamos muito no povo. Tanto é que nós defendemos agora o referendo e o plebiscito. Tem que consultar o povo. Ao não ter o referendo nem ter o plebiscito, nós intensificamos a Lei de Iniciativa Popular. Na própria nossa Lei de Iniciativa Popular, nós dedicamos um capítulo extenso a ele, dizendo que é preciso ter mais democracia participativa, é preciso ter mais consulta à população. Se nós arrecadarmos, e vamos arrecadar 2 milhões de assinaturas para o nosso projeto, quando ele dá entrada na Câmara, ele recebe a numeração comum, como se fosse um projeto comum, e não um processo vida do soberano povo. Então nós estamos colocando, se tiver um projeto de iniciativa popular, que ele possa trancar a pauta dos outros processos, principalmente nessa matéria, enquanto não for resolvida. Porque se a Casa do Povo é a representação do povo, o povo, ao exercer a sua manifestação em projeto, tem que ter prioridade. Infelizmente, parte da classe política tem um pensamento elitista muito forte que nós sentimos agora. Dizer que o povo não sabe votar, que o povo não sabe ser consultado. Quando alguém me falava isso, eu dizia, olha gente, nós amarguramos uma ditadura militar por conta desse raciocínio. O general ditador João Batista Figueiredo dizia assim, o povo não sabe escovar o dente, quanto mais votar para presidente. Por conta disso não tivemos eleições diretas. Esse era o argumento que se tinha contra nós. Nós temos que acreditar no povo brasileiro, porque o povo brasileiro é sábio. Está certo. Bom, no Brasil, a cada eleição nós temos aí mudança de regras, por exemplo, sobre coligações, trocas de legendas, organização de partidos, entre outras. A democracia, ela não funcionaria melhor com regras mais permanentes? Não tenho dúvida. Cada eleição é um regramento diferente. Embora seja a mesma legislação, você tem uma modificação muito forte lá na própria orientação dos tribunais eleitorais. Nós temos um caso concreto aqui de Florianópolis de modificação, se um prefeito que mora na cidade vizinha pode ou não pode se candidatar, que tinha uma orientação, passou-se a ter uma outra orientação. Essa fragilidade gera uma confusão muito grande. Qual é a regra que vale? Por isso que é preciso ter regras mais sólidas, mais definitivas. Eleição é o respirar da democracia, é onde o eleitor, o cidadão, exerce o que é seu, que é o exercício do poder. Então é preciso ter regras muito claras para que possamos fazer com que a democracia brasileira seja cada vez mais aperfeiçoada. Eu sou um grande defensor da democracia brasileira. Eu acho que quando nós fizemos a Constituição Brasileira Cidadã, e todo mundo dizia que era ingovernável você acreditar na cidadania, nós estamos no maior período de estabilidade histórica do país. Nunca tivemos uma estabilidade tão grande, porque apostou-se na democracia. Mas temos que apostar agora no sistema de representação, melhorar o sistema de representação. Não se pode mais, por exemplo, admitir a figura, as pessoas não gostam da expressão que eu uso, mas não podemos admitir a figura do senador clandestino, aquele que não aparece nas urnas, ninguém sabe quem são, e nós votamos nenhum, um mandato longo de 8 anos, não de 4, e aí elegemos quem nós não sabemos. E se formos olhar quem são, geralmente são os filhos, quando o candidato tem prestígio próprio, ou quando não tem o financiador da campanha. Então é preciso modificar a legislação para que a democracia seja aperfeiçoada. Muito bem, advogado César Brito, eu preciso chamar mais um rápido intervalo, nós voltamos em seguida.